Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional abençoado. Estamos aqui para poder estar estudando a palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela discerne a intenção que há nos nossos pensamentos e no nosso coração, pois o Senhor, Ele conhece e sabe que cada um de nós temos no nosso coração. E hoje o Senhor vem nos dizer para que nós não desistimos, para que nós possamos estar cada dia mais firmes, buscando na palavra dele entendimento, buscando na palavra dele direcionamento, porque entre nós estarmos vivendo de qualquer maneira, quando nós estamos sendo guiados por Deus, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E ele, na palavra dele, nos diz que nós somos escolhidos. Por que nós somos escolhidos? Nós somos escolhidos para vencer. Nós não nascemos para estar aqui na terra de qualquer maneira e muito menos para estar aqui fazendo peso, sem ser instrumento e sem ter serventia, porque temos um propósito para o qual cada um de nós fomos criados. O meu propósito não é igual ao seu e nem o seu é igual ao meu. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você é especial, você foi escolhida, foi chamada, separada, capacitada, ungida por Deus, como diz na palavra dele, lá no Salmos 23, que fala que o quê? Que ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. E ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Então, o Senhor, ele nos enche da presença dele, ele derrama sobre nós unção para que possamos estar fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra, pregando a sua palavra, falando do seu amor. Somos fracos, falhos, errantes, pecadores, sim. Eu sou, você é, mas temos um advogado fiel, Jesus Cristo, que intercede por nós. E ele diz na palavra dele que ele não lançaria fora nenhum que o Pai trouxesse a ele. Então, neste momento, hoje, eu quero dizer para vocês que nós devemos estar sempre preparados, que nós devemos estar sempre como os atletas, cheios de vigor, para viver e para tomar posse da nossa vitória. Eu vou estar lendo hoje aqui a palavra em 2 Timóteo 2:5. Porém, eu quero ler alguns versículos a mais em uma versão mais da Almeida Corrigida, que está escrito assim, ó. Eu vou ler o 4, o 5 e o 6. Talvez o 7. Vamos lá. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Oh, glória! Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. Em outra versão aqui está escrito assim, ó, o 2:5, só o 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Aqui o Senhor está dizendo para nós, na palavra dele, que temos que estar sempre pautados nas regras. Nós temos que entender que assim como os atletas se preparam o ano todo por causa de 5 minutos de competição, talvez mais, um pouquinho, talvez menos, eles muitas das vezes têm que estar em regras e viver uma vida tão cheia de restrição que alguns desistem. A maioria não dá conta, outros vão até o fim. E aqueles que vão até o fim
é que nos chama a atenção, porque nós vamos estar nas arquibancadas ou nós vamos fazer como eles? Nós vamos até o fim. A nossa caminhada com Cristo é desta maneira. Estamos dispostos a passar pelo vale, pelo deserto? Estamos dispostos a passar pela tempestade, pelo mar bravio? Ou vamos desistir? Ou vamos dizer, eu não dou conta, eu não posso, isso não é para mim. Vamos morrer na praia e perdermos a nossa salvação. Como assim? Eu não posso desistir? Não. De jeito nenhum. Mas está doendo? Não pode desistir. Está machucando? Não pode desistir. Eu estou destruída, estou com depressão, estou com síndrome do pânico, estou com... Clame ao Senhor, mas não desista. O Senhor hoje manda te dizer, clame ao Senhor, independente do que você está. Você foi atropelado por um caminhão, está todo esbagaçado? Clame ao Senhor, não desista. Desistir não é uma opção. Desistir não pode jamais existir no nosso vocabulário. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que nos fortalece todos os dias. Servimos um Deus que faz o impossível para mim e para você. Pregamos e falamos de um Deus que cura depressão, que cura câncer, que cura lepra, que levanta um aleijado da cadeira de roda, que levanta uma pessoa da UTI para contar testemunho, que levanta um morto da sepultura. E você vem me dizer que você serve esse Deus, mas você não acredita nele? Como você pode não crer no que foi pregado, no que foi ensinado? Como você pode dizer, subir em cima de púlpito, viver, falar desse Deus tão poderoso? Ah, mas eu não faço isso. Pois é, mas tem muitos que fazem. Mas e falar desse Deus tão poderoso e não crer que Ele faz? Ele faz, Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele disse que, irmã, mas ele disse que eu vou ser muito próspera financeiramente, espiritualmente, mas eu não estou vendo nada. Ah, é? Você não está vendo? Mas Ele vai fazer. Pare de deixar a dúvida atrasar a sua bênção. Pare de deixar os incrédulos matarem a sua bênção. Por quê? Temos um monte de Jonas dentro da igreja dizendo que ele vai morrer porque ele não quer ver você salvo, não. Como assim? Tem muitos Jonas desejando que Nínive seja destruído, enquanto Deus se arrependeu e deu direito daquele povo ser liberto, ser salvo. Quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para dizer se eu posso ou se eu não posso? Quem somos nós para dizer assim, não, você não tem condição de comprar um carro bom, não? Você tem que comprar um carrinho vagabundo, tudo velho. O que eu vou fazer com essas coisas? Se eu compro algo ruim, eu vou ter dor de cabeça, eu não vou usufruir do que... Então eu não posso dizer que foi Deus que me deu. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ei, nós não temos que viver de migalhas do ser humano. A única migalha que você deve aceitar é a de Cristo. Sabe aquela mulher? Use a fé dela. Ela foi chamada de cachorro. Ei, quem de vocês aí ia suportar esse tipo de humilhação? Pois ela falou, eu sou cachorro sim, mas eu aceito da migalha que cai da sua mesa, Senhor. Porque ela sabia com quem ela estava falando com o dono da vida, com o dono de tudo.
ela estava falando com o Criador. Mas o ser humano, ele não pode fazer nada por você. Não é como Jesus que pode todas as coisas. O ser humano te oferece migalhas e acha que você tem que lamber o chão para ele pisar por causa de um pão. Ele te humilha, ele te destrói, ele mata o seu ministério porque ele acha que ele gosta de você, que ele traz para você um pãozinho, que ele leva você para dar uma voltinha. Preste atenção no que o Senhor está falando. O Senhor está falando com alguém especial e esse alguém precisa ouvir essa palavra. Mas o Senhor, Ele tem mais, muito mais. Então que nós possamos estar cientes de que fomos escolhidos e chamados pelo Deus Todo-Poderoso. E o que Ele tem para nós é excelente. E as bênçãos do Senhor, eu volto a dizer, não acrescentam dores. Elas enriquecem em todas as áreas. Você está falando isso, mas você não está vivendo. Eu estou vivendo isso. E por que você ainda não está melhor? Por minha culpa. Porque muitas das vezes deixamos a nossa pouca fé ser abalada. E como assim? A gente deixa as pessoas ditarem o que é, o que não é. A gente deixa as pessoas nos matar aos poucos. As pessoas falam que nós não merecemos ou que nós não vamos fazer, que isso não é para nós, que não... E a gente começa a deixar isso entrar no nosso coração. Mas hoje, em nome de Jesus, toda palavra contrária cai por terra, porque o Senhor disse que faz e Ele faz. O Senhor disse que tem o melhor e Ele tem o melhor. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele disse que preparou todas as coisas para que aquele negócio seja aberto, então Ele preparou. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que preparou capacitação, então Ele preparou. Ele disse que vai me tirar de onde eu estou, então Ele vai tirar. Ele disse que vai te levar a lugares que você nunca imaginou pisar, então Ele vai levar. Por que temeis? Por que estás preocupado com que a vez de beber ou de comer ou de vestir? Se o Senhor, que é dono de tudo, tem cuidado de vós. Não murmure, não reclame, mas está difícil, não dê glória a Deus, o Senhor vai mudar. Quanto mais agradecemos, mais recebemos do Senhor. Enquanto estamos murmurando, estamos matando a nossa semente, estamos matando a nossa bênção. Como assim? Quando a gente murmura, a terra prometida fica cada vez mais longe. Então o Senhor te prometeu algo grandioso, lindo, mas se você ficar murmurando que está demorando, questionando isso, aquilo, que o sol está quente, que a chuva está fria, que o vento está ruim, se você ficar murmurando que aí não tem isso, aí eu não tenho aquilo, você não tem mesmo, você está falando que não tem? Use a sua boca para dizer, eu vou ter. Ou melhor, eu já tenho pelos olhos da fé. O Senhor abriu a minha visão e eu tenho pelos olhos da fé. Eu tenho em nome de Jesus. É meu, o Senhor me deu. Mas não deixe o mais para lá. O mais é dúvida. E a palavra do Senhor diz que se creres, verás a glória do Senhor. Se creres, então tudo, as bênçãos e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Mas antes das bênçãos virem te alcançar, o que está escrito? Se andares, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus.
se andares segundo os seus mandamentos, seus preceitos. A receita é muito fácil, mas o problema é que hoje temos visto pessoas pregando algo que não diz, não condiz. As pessoas estão dizendo que temos que morrer de trabalhar para conquistar algo. Eu me nego, porque o Senhor disse que aquele que trabalha, que um pão de dores, que levanta de madrugada e que faz muito, não prospera. Como assim? A gente tem que trabalhar? Tem. Normal, o natural. Pois quem trabalha muito não tem tempo de ficar rico. É assim que os milionários dizem. E volto a te dizer dentro da palavra. O Senhor diz que em vão edifica aquele que edifica a casa, em vão trabalha aquele que edifica a casa, se o Senhor não edificar. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não vigiar. Ande na direção das coisas do Senhor. Creia no que Ele te falou. Não fique parado de braços cruzados esperando cair do céu, não é assim. Trabalhe para comer e se o Senhor tiver que abençoar você, Ele vai te abençoar. De que maneira? Como que eu, ganhando R$1.500 no Brasil, vou ter condições de ter alguma coisa? Deus pode mudar a sua história. E Ele vai mudar. Ele disse que faz, Ele vai fazer. Ele vai trazer nas suas mãos. Tome posse da sua vitória. E não deixe ninguém dizer o contrário. Quando alguém dizer ao contrário, você diz: fale com meu Pai, porque o meu Pai é quem disse. O meu Pai é quem falou. E Ele disse que vai cumprir e eu creio. Então tome posse da sua vitória. Receba do Senhor essa vitória hoje, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, fique firme e não se esqueça, você é escolhido. E aquele que é escolhido e chamado não desiste. O pódio é para aqueles que não desistem jamais da corrida. Você só chega e é coroado se for até o fim. Lembre-se disso. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.